Meus irmãos, irmãs, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda noite de domingo, dia 14 de dezembro, gravando agora para enviar para os irmãos, daqui a pouco mais, ainda na madrugada, a mensagem desta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Sejam bem-vindos e abençoados. Que a graça e o poder de Deus, que a alegria do Espírito seja com todos vós. Esse domingo foi um domingo abençoado. Aproveitamos os momentos mais importantes para esse dia, que foi aqueles que nós passamos na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, meus amigos, nada melhor neste mundo do que você ir na casa de Deus, aonde tu tens liberdade para servir a Ele, com reverência, com temor, com total reverência, pois ali é a casa de Deus. Alguém me falou alguns dias atrás, dizendo: não se acha mais um lugar decente para a gente congregar. Acha sim, irmãos. Tem lugares, tem lugar para você ir, sentar, ouvir a voz de Deus, ouvir verdadeiros louvores ao Criador, hinos sacros de adoração ao Senhor. Ainda existe lugar que você, de longe, chegando perto dessa casa dos crentes, ouve-se a oração deles, ouve-se a glorificação dele. Isto está em muitos países do mundo, nascendo outra vez. Esse deu um vendaval, parece que afastou, e isso foi desaparecendo. E agora, em muitos países do mundo, estas brasas que estavam debaixo das cinzas, o Senhor soprou sobre elas e saiu as cinzas, e as brasas tornam a estar ali, vivas como sempre. A Igreja de Cristo é um organismo vivo, santo e bendito. Nós precisamos, claro, ter muito cuidado com heresias. Heresias é aquilo que combate a verdade. São ensinos, doutrinas de ensinamentos ensinados por alguém que combatem a verdade, que querem desfazer aquilo que os nossos antepassados, com muita lágrima, com muito sofrimento, conseguiram alcançar no Senhor e viver nesse mundo como peregrinos, forasteiros, mas eram notados por todos. Mas a heresia começou a ser anunciada. Ela vem desde sempre, mas ultimamente tem sido assustador. Essa doutrinação de cultos que não são cultos, dirigido ao nosso querido Deus, a esse ser celestial que espera o nosso culto da nossa alma, do nosso raciocínio, o culto do nosso entendimento. Meu querido irmão, quantas pessoas chamadas hoje de desigrejados, porque não tem mais, eles acham que não tem mais um lugar. Ore, peça a direção para você estar num lugar aonde se ouve a palavra do Senhor. Eu vim há pouco de um culto, pois estou gravando ainda no domingo à noite,
de um culto divinal, aonde ouvimos a voz do Senhor, aonde o povo cantou unânime, cultos, hinos congregacionais, hinos instrumentais, hinos que foram louvamos ao Senhor com a nossa alma. Muitos derramam lágrimas, levantam as mãos para cima e glorificam o Senhor. É próximo do Natal, está próximo das festividades de final de ano, muita gente vai saindo, vai passeando, outros ficam trabalhando, mas tem aqueles que estão na casa do Senhor, glorificando e exaltando o Criador. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele fala exatamente sobre heresias. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Ele estava no povo lá do antigo pacto. Houve falsos profetas. E tinha mais falsos profetas do que profetas. E como entre vós haverá também doutores, gente sábia, que introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tem tudo isso. Nós precisamos ter o discernimento para não sermos enganados. Hoje ainda alguém perguntou para mim o que eu achava na igreja, lá no templo onde ele está, que tem um presépio, tem alguma coisa representando o menino Jesus e toda aquela encenação. Eu falei: se você acha que é bonito e lá o teu pastor aceitou, o teu dirigente, é problema dele. Só que não é necessário isso. Aonde tem um povo reunido e o Espírito Santo de Deus preenche todo aquele ambiente, a glória do Senhor se manifesta. Os hinos, como já falei, a mensagem pregada, as crianças prestam atenção, os visitantes prestam atenção porque ele chegou num lugar que tem respeito e reverência. E saem agradecidos a Deus. Um lugar de reverência. Não é essas invencionices de hoje, que tem que enfeitar, que tem que decorar, com cada culto de uma cor, tem outra. Alguém me pergunta: o que o senhor diz das igrejas da parede preta ou negra, sei lá o que é isso. Eu falei: eu nunca vi. A igreja do Senhor precisa ter brilho, precisa ter alegria. Pintar a igreja de preto para poder... Eu não sei o que significa isso. Se não está aqui na palavra, é pura heresia. Fuja disso, em nome do Senhor Jesus. São perguntas que vêm. E coisas que a gente também vê por aí, que jamais nós observávamos, ouvia isso entre nós num passado bem recente, entre o povo, principalmente o povo avivado pelo Espírito Santo. Mas hoje, os doutores, os sábios segundo o mundo, começaram a trazer inovações, invenções, que eu chamo de invencionices, loucuras, uma filosofia humana que não é a filosofia do mestre querido.
que nos ensinou tudo. A simplicidade da sua noiva, a simplicidade desta mulher chamada igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo. Não precisa intervenção de homem algum, mas ela é composta de homens, sim, e mulheres, temente a Deus e cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que rege esse povo, que orienta esse povo. Ele vê, ele olha e sabe o que lhes convém e o que não convém. Também entre vós se introduzirão falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Um povo, alguém que um dia foi, mas se deixou levar pela voz do engano. Heresia, a força do mal que combate a verdade, mas a verdade prevalecerá. A verdade nunca será derrotada pela mentira. O Senhor é a verdade, a palavra é a verdade. Meu irmão, é tempo de nós estar vivendo sobre esses avisos, sobre esses toques de Deus, para nos despertar. Ele ama o seu povo. Nós somos um povo amado dele. Por isso chamo você, meu irmão e minha irmã, de povo de Deus, meu povo. Nós fizemos parte desse povo especial, chamado pelo Senhor. Igreja quer dizer um povo tirado para fora, para ser diferente. Nosso destino não é um destino qualquer, não é um destino de pessoas que não têm o conhecimento ou a orientação do Espírito Santo, mas é de um povo temente a Deus. Somos fracos e frágeis como qualquer um, mas fizemos de tudo para vencer essa maldita heresia, que ela não venha te destruir, mas venha nos dar força e graça para nós vencer. Querido Pai, no nome de Jesus, muitas vezes, Senhor, essas palavras que vêm como pesadas, autoritárias, e pensamos até em nos negar de falar, não dizer, mas tem uma força gloriosa. Tem alguém que garante, tem alguém que diz: não, fala sim e não te cales. Ele, o Senhor, tu, meu mestre, tens pressa para que o teu povo esteja pronto, para que o teu povo se separe dessas heresias e fuja dessas aparências do mal, e tu possas nos ajudar e nos guardar. Espírito Santo querido, tu és a nossa alegria, tu és a nossa esperança, tu és a nossa paz, tu és a nossa força. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, terça-feira, na santa paz de Cristo Jesus. Bom dia.